Versículo 10 de Efésios 3 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Deixa eu ser bem claro em relação ao lema que está aqui nesse boletim. Não fui eu que escolhi esse lema. Tá? Quando eu cheguei na igreja, a igreja já tinha esse versículo aqui como moto dela. Eu não sei se o pastor Zé Carlos foi quem escolheu, se foi o conselho que escolheu, ou se foi o pastor reverendo Saulo que escolheu há 40 anos atrás, ou se foi o reverendo Aristeu há 30 anos atrás. Eu não faço a mínima ideia, mas eu acho que é mais do que apropriado que esse tema, ou que esse lema, ou que esse moto esteja aqui. E eu vou falar exatamente sobre esse assunto, porque nós estamos expondo a carta de Paulo aos Efésios, e coincidentemente nós estamos exatamente na confluência desse capítulo. Nós estamos falando desse capítulo aí, sobre esse assunto. E hoje nós queríamos trabalhar basicamente essa questão da igreja no projeto de Deus. Há 64 anos de idade, a igreja tem muitas histórias. Ela tem histórias de muitas conquistas, de muitas bênçãos, de muitas restaurações, de muitas alegrias, e tem histórias de muitas lutas, muitos conflitos, muitas dissensões, e nós estamos aqui, com a graça de Deus, sonhando, crendo, olhando para o futuro com esperança, porque isso é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é alguma coisa estática, a igreja de Cristo é dinâmica. O próprio mover do Espírito Santo ele é dinâmico, ele nos surpreende, ele faz coisas que nós não imaginávamos que poderia acontecer, né? Ele permite que coisas aconteçam. E quando nós estamos celebrando aqui, é muito interessante pensar nesse texto aqui. O que é que Paulo tinha em mente, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, ao dizer: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes? O que está implícito nessa afirmação? Porque é um texto, convenhamos, um tanto quanto enigmático, né, quando você olha. O que é isso? O que é que esse texto está querendo nos ensinar? O apóstolo Paulo, nesse texto, está falando sobre o mistério de Deus. Eu quero pregar um outro sermão sobre esse assunto, numa outra ocasião. Mas veja só que aparece no versículo 3 desse capítulo 3 aqui, a questão do mistério, o apóstolo Paulo falando do mistério. No capítulo 4 ele fala que vocês, quando lerem, vocês vão poder compreender o discernimento que Paulo tinha sobre Cristo. E no versículo 9 ele diz: para manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Cristo. Paulo está falando de alguma coisa, de um mistério. Ele está falando de alguma coisa que aconteceu e que estava guardado as 7 chaves nas mãos de Deus. Se você começa a ler os escritos paulinos, considerando a questão do mistério, você fica surpreso, porque não é apenas Paulo que fala muito desse assunto, mas Pedro também fala. Aliás, eu acho que Pedro ele é ainda mais explícito, quando ele fala na primeira carta dele, ele diz que esse mistério, os anjos anelavam por escrutar. Os profetas inquiriram e foram atrás, tentando descobrir o que significava isso, e não conseguiam. Porque não era para ser revelado aos profetas. Os profetas tinham glimpses, lampejos. Eles tinham algumas compreensões assim, esporádicas de alguma coisa sobrenatural que estava para acontecer. Por exemplo, Isaías capítulo 53 descreve detalhadamente a morte de Cristo. O profeta sabia do que é que estava sendo dito aquilo ali? Muito provavelmente não, ele não tinha a compreensão de Jesus, da pessoa de Cristo. No entanto, ele descreve detalhadamente pelo Espírito de Deus. De tal forma que uma vez eu lendo esse texto num pequeno grupo, uma pessoa que era nova na fé, ao fazer a descrição e dizer: esse texto foi escrito 600, 700 anos antes de Cristo, ela ficou estupefata. Ela disse: não acredito, pastor, um texto desse foi escrito 700 anos antes da morte de Cristo, e com tantos detalhes. Os profetas tinham lampejos, mas eles não sabiam. E eles só sabiam uma coisa: havia um certo, eu vou usar uma expressão aqui, um frisson no mundo espiritual, assim, de que alguma coisa estava para acontecer. Mas eles não sabiam exatamente o que era. A surpresa desse mistério foi o fato de que o mistério, nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum profeta poderia imaginar. O próprio Deus iria se tornar carne e habitar entre nós. Que surpresa! Que surpresa quando um dia Gabriel, um agente especial de Deus, mensageiro, anjo, vem lá e diz: eu sou Gabriel que assiste diante de Deus, vim aqui te dizer, Maria,
que você vai ficar grávida do Espírito Santo e o ente que há de nascer será sobrenatural. E lá no outro dia está Maria toda alegre, querendo contar na hora do café da manhã para os seus pais, dizendo assim: estou grávida, maravilha. Mas de quem? Do Espírito Santo. Legal, né? Você imagina você, pai, ouvindo essa notícia da sua filha, no café da manhã, de que a sua filha está grávida do Espírito Santo, né? E aí as coisas começam a conturbar. Mas é surpreendente. Paulo fala que o que nós anunciamos é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Ninguém conseguiria entender isso. Os anjos estão perturbados. Os demônios, né? Mateus registra em Mateus 8 o encontro de Jesus com o gadareno, possesso, e o espírito maligno falando para ele assim: que vieste fazer aqui, filho de Deus? Perder-nos antes do tempo, ou atormentar-nos antes do tempo? Que negócio é esse? Você parecer fora da hora? Nós sabemos que um dia você viria, mas agora, no meio da história, esse negócio, esse é um mistério. E o apóstolo Paulo está falando aqui que Deus quer usar a sua igreja para comunicar agora este mistério. Tá? Então nós, ao lermos esse texto aqui, a gente começa a perceber a centralidade da igreja no propósito de Deus. Para quê? Essa expressão, para quê? Pela igreja. Ou seja, Deus vai usar a igreja dele para fazer o anúncio desse grande mistério. Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus habitando entre nós. A igreja é um meio, é um instrumento de Deus para poder proclamar isso. E eu, quando leio esse texto aqui e penso nessa questão da dimensão da igreja, eu sempre falo que eu gosto de plantar igreja, porque plantar igreja para mim me parece que é uma cunha aberta no inferno. Toda vez que uma igreja é aberta, eu tenho a sensação assim de que neste lugar, para sempre, com a graça de Deus, nós teremos gente convertida, vidas sendo restauradas, pessoas sendo convocadas e reconciliadas com Deus. Aqui nós teremos testemunho da fé, aqui nós teremos proclamação, aqui nós teremos oração, para sempre. E essa igreja vai mandar missionários, essa igreja vai sustentar obreiros, essa igreja vai treinar pessoas. Que coisa maravilhosa, igreja. E Deus escolheu pela igreja, proclamar isso. E eu fico pensando, será que a estratégia de Deus foi a melhor? Porque na minha cabeça, a igreja ela é tão pusilânime, tão frágil na sua essência, de gente tão frágil como nós somos. E eu fico pensando, se Deus proclamasse com outros meios, por exemplo, me parece que se Deus desse sempre, manifestasse sempre, com revelações não mediatizadas, mas imediatas, Ele mesmo vindo e falando, não seria mais eficiente? As pessoas vão ficar mais impressionadas do que eu falando. Não seria? Me parece, não? Deus vem e fala. E vai ser maravilhoso se Deus vier e falar. As pessoas vão dizer, Deus falou comigo, né? E aí agora eu tenho, né? Deus disse, não, eu não vou fazer isso, a minha igreja vai fazer. E que tal anjos? Aliás, os anjos, diz o apóstolo Pedro, eles anelavam perscrutar isso e não puderam. Eles queriam. Essa não era tarefa não é a tarefa de ângelos, de anjos. Não é a tarefa de anjos, proclamação. Proclamação é tarefa da igreja. E a igreja, então, ocupa, dentro do plano de Deus, uma centralidade, um papel fundamental. Por isso que o apóstolo Pedro fala, vós sois raça eleita, nação santa, povo escolhido de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês devem fazer isso. Vocês são nação santa, vocês são povo de Deus. Proclamem, anunciem, falem. Isso é tarefa de vocês. Quando nós encontramos Jesus logo depois da sua ressurreição, já sendo assunto ao céu, ele reúne os seus discípulos e diz, vai acontecer uma coisa especial para vocês. Vocês vão receber o poder do Espírito. E o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Vocês vão anunciar. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso é tarefa de vocês. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Indo fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco até a consumação do século. E algumas vezes, assim, as expressões de Jesus sobre o ide são chocantes. Em Lucas 10, versículo 4, ele fala assim, ide, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Expressão essa que eu detesto. Eu gostaria o contrário. Eu gostaria que Jesus chegasse para mim e disse, eis que vos envio como lobo por meio de ovelhas. Yes! Agora sim, agora a coisa está explicada, está fácil.
Agora, esse negócio de ovelha aí por meio de uma alcateia, esse negócio é muito complicado. Deus colocou a nós, igreja dele, redimida, para sermos canal da proclamação. E ele não tem plano B. Nós, é por meio da igreja, que a multiforme sabedoria de Deus deve se tornar conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Agora vamos um pouquinho mais. Não apenas a centralidade da igreja, mas o conteúdo. O que nós devemos proclamar? Ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. O que é isso? Qual é o conteúdo do nosso anúncio? A multiforme sabedoria, o que é isso? Multiforme sabedoria, o que é isso? Lembra, o texto aqui está falando da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Mas está falando de uma coisa muito interessante, porque a palavra multiforme, no grego em que foi escrita a Bíblia, a palavra é policromia. Que coisa interessante. Quem mexe com arte aqui, já começa a devagar, né? Policromia tem a ver com cores, tons, variações. Deus vai usar coisas coloridas. Ele vai usar coisas que têm variações. E eu, particularmente, tenho muita dificuldade com essas variações e tons de cores, porque eu fui comprar, há um tempo atrás, uma tinta, e o cara fez as combinações e disse que essa tinta é mosquitinho dourado. É legal, mosquitinho dourado. Eu nunca pensei que houvesse essa cor na minha vida. Eu acho que não existe, é só invenção mesmo de artista. Aí continuo achando que não existe, né? Para mim, cor é verde, azul, branca, amarela, né? Preta. Mosquitinho dourado, não dá. É muito para a minha cabeça. Mas sabe o que Deus faz? A sabedoria de Deus, ela é policromática. O que significa isso? O Dr. Shedd faz uma análise muito curiosa disso. Ele diz o seguinte: Deus vai usar os diferentes tons dele para confundir o quê? As trevas. E aí ele fala assim, imagine que existem determinadas igrejas que a força dela é estudo da palavra. Outras igrejas são fortes demais em missão. Algumas igrejas são fortes demais em louvor. Algumas igrejas são muito fortes em libertação. E Deus começa a usar os seus variados tons de sabedoria. E aí o diabo diz, eu vou atacar a igreja dessa forma. Mas a igreja não é só essa forma aqui. A igreja é policromática. Tem variações, tem tons diferentes. E com isso o que acontece? O império das trevas, ele não tem condição de prosperar. Jesus disse, eu edificarei minha igreja. É tarefa dele. Eu vou fazer isso. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E, em outras palavras, não há nada que possa impedir o avanço da minha igreja, porque eu vou fazer isso. É obra minha. Mas Deus resolve usar a igreja dele e edificar a igreja dele, usando essa policromia da sua sabedoria. E aí é para chegar onde ele quer. Onde é que ele quer? Ele diz aqui que o propósito da mensagem é colocar Jesus no centro e anunciar o quê? O que Cristo está fazendo? Olha aí no versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos pagãos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É isso que nós vamos anunciar. Essas insondáveis riquezas de Cristo significa que um dia Cristo, na sua maravilhosa graça e misericórdia, ele desceu dos céus, na sua glória, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despiu a sua roupagem de Deus e resolveu se humanizar, se tornar gente como a gente. E morrer numa cruz para nos dar salvação e redenção. É isso que nós vamos anunciar. Esse é o conteúdo da nossa palavra. O que nós vamos dizer é falar desse amor de Deus, a insondável riqueza de Cristo, de um Deus que ama a ponto de vir e morrer no nosso lugar, de assumir a minha culpa e a minha vergonha, de um Deus que desce dos céus para me substituir, porque eu não dou conta de resolver o meu problema diante dele. Um Deus que paga a culpa que é minha. Um Deus que reconcilia-se com o pecador que o feriu. Um Deus que toma a iniciativa de vir e se revelar a nós e nos dar salvação de forma gratuita. Este Deus, é isso que nós vamos anunciar. Essas insondáveis riquezas de Cristo. E Deus vai usar a policromia dele para fazer isso aí, através da igreja. É isso que ele quer fazer. É isso que ele deseja fazer. Agora, o texto não para aqui, porque ele vai falar assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora,
nesse momento, nesses dias. Ele já falava isso no século I, e nós continuamos falando agora de quem? De principados e potestades nas regiões celestes. Principados e potestades são expressões que aparecem muitas vezes na Bíblia. Uma delas se refere a poderes históricos, e outra delas se refere a poderes espirituais. Se você guardar essa diferencinha aí básica na sua cabeça, você já vai resolver essa questão hermenêutica simples aqui, tá? Ou seja, Deus quer que a igreja, com a sua fragilidade aparente, a igreja que é tão tênue, a igreja que é tão pusilânime, a igreja que tantas vezes na história atropela processos, mas ainda tenha essa chama maravilhosa do Evangelho de Cristo, que pela igreja, os principados e potestades reconheçam quem Jesus é. É isso que Deus quer fazer. Deus quer usar a igreja, sua igreja, para proclamar aos principados e potestades. Historicamente é isso que acontece. Muitos e muitos governos perversos, malignos, foram confrontados severamente pelo testemunho da igreja, historicamente falando. E trazer uma enorme provocação de amor. Mas há uma outra confrontação bíblica também. É que nós confrontamos o inferno. Principados e potestades. Nós confrontamos hostes espirituais do mal. Por isso que Jesus disse que a igreja vai ser edificada por ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno vai se opor, sim. Nós sofreremos antagonismos, oposição, críticas veladas ou declaradas, oposições muitas vezes violentas, com martírio, com morte de pessoas que amam a Deus. No entanto, eles precisam reconhecer que a igreja de Cristo segue vitoriosa. O que já se fez para acabar com a igreja na história? Século XX foi uma marca de dor, perseguição e oposição. A cortina de bambu, a cortina de ferro, a cortina de bambu na China, a cortina de ferro na Rússia, na União Soviética, né, que era um império naquela época. O que eles perseguiram os cristãos com governos liderados por pensamento marxistas, hegelianos, Mao Tse-tung? O que a igreja sofreu? Milhares de pessoas, nós não temos estatística de quantas pessoas morreram por causa de Jesus. E sabe o que acontece? Esses poderes políticos e históricos foram. E a igreja segue triunfando. Ela segue vitoriosa. A oposição se levantou e a igreja está dizendo: nós precisamos manifestar a policromia de Deus e vamos continuar adiante. Né? E é isso que acontece. Agora, quando Paulo está falando isso aqui, ele diz que algumas coisas acontecem no nosso coração. E eu quero concluir aqui exatamente falando disso aqui. Duas coisas acontecem com a vida da gente. Quando nós entendemos essa maravilhosa graça de Deus, quando nós entendemos o que Cristo fez, a dispensação desse mistério, a nós revelado, esse eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo, né? Jesus nosso Senhor, Ele diz duas coisas, está no versículo 12 e versículo 13, que repercute de forma prática em você e em mim. Primeiro, é que Ele fala no versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O primeiro resultado, sabe qual é? Isso gera intimidade em você. Gente do céu. Quando a gente pensa no sacrifício de Cristo, na obra de Cristo, no amor de Deus por nós, e no acesso que Ele propiciou a nós, por meio do seu sangue, nos reconciliando com o Pai. A gente pode ir para orar, mas não mais com aquela sensação judaica de que nós podemos ser queimados por esse Deus Santo. Mas pelo contrário, agora nós entramos naquela dimensão do escândalo da declaração de Jesus que diz: Abba, Pai, Paizinho, Paizinho, é meu Pai. Eu posso sentar no colo dele, intimidade. É Pai, é o Pai que me pega no colo. Olha que coisa linda. Quando nós entendemos a obra de Cristo, o eterno propósito dele em Jesus, nós somos convidados à intimidade. Vem para perto. Olha, participar da ceia. Eu imagino que alguns irmãos aqui tiveram muita dificuldade hoje de participar da ceia. E é por isso que eu encorajo você a participar da ceia. Porque você deve estar aqui hoje dizendo: rapaz, como é que eu me atrevo a vir para a mesa? Toda vez que há arrependimento, confissão, abandono de pecado, e você vem para a mesa, aqui tem a oportunidade da intimidade, da restauração, da graça de Deus. Que coisa fantástica. Segunda coisa que ele vai falar aqui no versículo 13, que é maravilhosa, ele diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Em outras palavras, está dizendo assim: gente,
Eu quero que vocês entendam, então, diante dessa coisa maravilhosa, das insondáveis riquezas de Cristo, do poder de Jesus, dessa policromia de Deus, eu quero dizer uma coisa para vocês: não fique assustado com as minhas tribulações. Por quê? Porque ele começa no capítulo 3, versículo 1, dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu estou na cadeia aqui, eu estou preso. E os crentes deviam estar tudo assim: se o nosso pastor foi para a cadeia, o que vai acontecer com a gente? E Paulo está dizendo agora: fica assustado não. Não desfaleçais nas vossas tribulações. Isso tem um efeito muito grande para nós. Quando nós hoje experimentamos tribulação, oposição, tristeza no coração, a gente pode lembrar: há um eterno propósito de Deus na dispensação do mistério dele. A sabedoria de Deus está reinando. Jesus veio. E eu posso seguir adiante confiante. Quando enfrento luto, quando enfrento perda de gente que eu amo, eu sei, essa pessoa passou da morte para a vida. Foi a promessa de Jesus. Quando as tribulações, desencorajamentos e tristezas batem na minha alma, eu posso olhar para o meu coração e dizer: eu não preciso desfalecer. Eu não estou nas mãos do acaso, mas estou nas mãos de um Deus soberano, santo, amoroso, que cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha finança, cuida dos meus sonhos, do meu coração. Isso, Paulo está dizendo: não fique atribulado com isso não. Está tudo certo, estou nas mãos de Deus. Não muda completamente a nossa cosmovisão? Não muda a nossa percepção e leitura, nosso desejo de Deus? Que pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, por meio de nós, isso que você já sabe, se torna conhecido de quem ainda não sabe. Que nós anunciemos aos gentios, ou aos pagãos, a quem não conhece a Deus, a quem está distanciado, que nós anunciemos essa graça maravilhosa que foi dada a nós, por meio de Cristo Jesus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, obrigado a Deus querido pela sabedoria maravilhosa do Senhor. Obrigado por poder adentrar esse mistério que o Senhor descortinou por meio de Cristo. O Senhor estava reconciliando consigo mesmo o mundo através do Teu Filho. Ó Deus, que isso encharque o nosso coração. Que isso, ó Deus, penetre nos nossos poros, nas nossas emoções, no nosso pensar. Que nós não nos esqueçamos, ó Pai querido, quem é o Deus a quem nós amamos e adoramos. Que esse mistério teu possa penetrar, Pai querido, em nós. Que nós possamos ser alimentados pela compreensão de tudo que o Senhor tem feito por nós na história. Louvamos o Teu nome pela nossa igreja, 64 anos, pelos irmãos que antecederam a nós, pelas vitórias que aqui foram conquistadas, pelos pastores, presbíteros, diáconos que aqui passaram. Muito obrigado, Pai, por gente tão fiel, gente que já está contigo aí, mas muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor levantou uma geração que nos abençoa até hoje. Dá-nos a graça de abençoarmos a geração que virá, por meio da proclamação fiel do testemunho que o Senhor tem nos dado. Nós oramos em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês, irmãos. Que Deus Trino vos abençoe e vos guarde. E que Ele proteja e dirija a sua história como Ele tem sempre feito até aqui. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.